desde novembro, olhando lá isso Covid, que a gente vê assim, a curva subindo. O momento de calmaria do primeiro surto, da primeira onda, que a gente começou ali em meados de março, eu me lembro que eu ainda fui destacada para colher o suave no primeiro suspeito, que não era suspeito, mas enfim, a gente ia porque ninguém tinha coragem de fazer. E chegado o momento de março, que foi subindo, que a gente fez o lockdown, que segurou, foi organizar, reformou, em julho, 8 de julho, a gente tem uma queda logarítmica, que não pode ser explicada por nenhuma razão de distanciamento. Havia 40% de distanciamento, eu tenho isso gravado na minha mente. Era no nosso dizer lá do Alecrim, calcinha jovem, Covid na canela. Não tinha ninguém parado em Natal. E houve uma queda. E ninguém explicou isso. E todo mundo ficou colocando. Não tem nada a ver com tratamento precoce, não tem nada a ver com ivermectina, isso é falácia, essa medicação é de piolho, vocês estão desesperados, isso é coisa de gente apaixonada, estão com algum tipo de ideia politicamente envolvida. Mas a gente estava comendo os livros, engolindo os artigos, fazendo reuniões científicas com os caras na Espanha, com os caras lá no Canadá, assistindo aula toda madrugada, os colegas aprendendo a mexer no ventilador, tentando treinar, anticoagulante, quando faz, quando não faz, cloroquina, hidroxicloroquina. E o corpo de evidências só veio crescendo. E todos os países que foi feita alguma atitude de tratamento precoce e distribuição de profilaxia com ivermectina, podem olhar dentro da internet as curvas do Peru, da Índia, Uttar Pradesh, uma população de 210 milhões de pessoas dentro da Índia. A Índia tem o PIB proporcionalmente do Brasil, bilhões de pessoas, e ninguém explica por que ela zerou a mortalidade dia 8 de fevereiro, e eu não ouço falar nada disso na mídia. Não existe uma palavra na mídia convencional sobre os processos exitosos de controle da pandemia no Peru, no México, agora na Índia e todos os países que estão liberando o uso da ivermectina. A gente foi feito muito estardalhaço, as pessoas criticaram de maneira jocosa e a gente conseguiu construir um corpo de evidências que agora tem ensaios clínicos randomizados, evidência 1A, e a pessoa está olhando para o artigo e ainda está desfazendo. Não tem um número de pacientes suficiente. Gente, as pessoas estão morrendo com fila no Rio Grande, 3 ambulâncias com paciente entubado, porque não tem vaga. Porque estão enganando a população desde o início há um ano com uma falácia que não tem tratamento precoce, porque foi uma divisão politizada entre lado A e B, um político defendendo um lado, outro político outro, mas sempre desde o início eu disse, a estratégia tem que ser combinada. É vacina, é tratamento internado, é tratamento precoce. Por que não se investiu em nenhuma pesquisa de tratamento precoce? A OMS é conhecida como o órgão que tem que zelar pela saúde pública, com medicamentos baratos, custo-efetivos e que possam ser orais e de fácil acesso para a população. Eu me lembro da minha vida, eu estou estudando, meu OMS é medicina de catástrofe, aquela coisa, o que eu tiver de evidência e que não faça mal, eu tenho que fazer. 45 anos de estudo com a ivermectina, 4,7 bilhões de doses, com mais de 200 milhões de pessoas, sanado doenças na África como filariose, como oncocercose, como escabiose, pediculose. A OMS faz uma meta-análise para fazer um tratamento de escabiose em massa com ivermectina, mas não aceita para Covid. Por quê? Mais de 80% do destinado do orçamento do NIH, que é o Ministério da Saúde americano, foi para o COVAX, só para estudo de vacina. Em nenhuma pandemia do mundo se investiu tanto só em vacina. Eu não sou contra a vacina, mas a gente tem que entender que a vacina é uma prevenção. Tem alguém na minha frente sofrendo com 5 dias de febre, dor no corpo, diarreia, e estão mandando para casa com dipirona dizendo que essa pessoa não precisa fazer nada. Isso é criminoso, isso é uma falácia. Eu não concebo que as pessoas até este momento, se elas não estão à vontade com as evidências, porque não tem um corpo racional, com qualidade, que já tem, não é mais momento nem para dizer que não tem, nem que não tem qualidade. Ontem à noite, pesquisem no internet, onde for, o DuckDuckGo, porque o Google ele tem um algoritmo que ele vai servindo para separar só notícias que falam denegrindo a ivermectina.
E eu escolhi esse tema hoje porque a minha estratégia de hoje para a próxima semana é treinar todas as unidades básicas de Natal e de qualquer prefeito que queira me procurar para fazer uma estratégia de saúde pública de prevenção. Não é só a ivermectina, nem ela é a solução. Mas a gente tem já evidência suficiente mostrando, depois a gente pode ver aqui os gráficos do Peru, do México, que agora em dezembro o Ministério da Saúde colocou ivermectina, azitromicina, AS e montelukast, que é um remédio para asma, que também diminui a inflamação no pulmão, desde o primeiro dia de sintoma que o paciente tenha, colhendo suave e analisando.